Olá, boa noite. Que bom podermos estar aqui louvando a Deus com as nossas vozes, com essas músicas tão preciosas, tão ricas. E hoje eu quero falar sobre 6 versículos melhor. E quando você vai ler esses versículos, qualquer um de vocês tem facilidade para desmembrar ele e fazer um estudo. Então é um estudo muito simples, muito fácil, talvez não tão fácil de aplicar. E qualquer um de vocês podem fazer uma aplicação, que são versículos conhecidos, por isso nós vamos abrir a Bíblia lá em Lucas ou o seu celular. Vamos lá em Lucas capítulo 9, nós vamos ler os versículos 57 até o 62. E em negrito, ali no contexto da Bíblia diz assim: quão difícil é seguir Jesus. E aí começa assim: quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque tu és bondoso e o Senhor tem cuidado de nós. E quero te agradecer por essa oportunidade de nós afirmarmos e declararmos que o Senhor é bom. E obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Queremos louvar-te, ó Pai, e queremos colocar essas palavras em tuas mãos e entendê-las, ó Deus, qual é a tua vontade para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Um dos projetos mais preciosos que alguém pode ter na vida é ser discípulo de Cristo. Não ser um seguidor de ocasião, onde muitas pessoas seguem a Cristo dependendo da ocasião, ou quando as coisas apertam, ou quando tem algum interesse, ou quando vem as dificuldades, quando vem as provações. Aí algumas pessoas começam a se aproximar de Jesus. Não são esses que Jesus quer. Ele quer discípulos. E Jesus chamou discípulos, e hoje ele continua chamando discípulos. E o discípulo que segue, ele se parece como o seu mestre. O discípulo, ele ama o seu mestre. O discípulo é aquele que obedece o seu mestre. E a jornada dele vai até o fim da sua vida. Não é por um período, depois ele abandona. Jesus é aquele que chama os seus discípulos, porém, para seguir Jesus envolve algumas implicações. E nesse texto, 3 homens chegaram perto de Jesus e quiseram seguir Jesus. E 2 deles falaram: Senhor, eu vou te seguir. Mas Jesus mostrou quais são as implicações de ser um verdadeiro discípulo. E aqui Jesus usa 3 figuras. A primeira, ele usa a figura da raposa e as aves. Segundo, ele usa a figura do funeral. Terceiro, ele usa a figura do arado. E todas essas 3 figuras nos mostram o que envolve para sermos discípulos de Cristo. Então, quais são as implicações para sermos discípulos de Cristo? Primeiro delas está nos versículos 57 e 58, que diz: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Esse primeiro homem foi ele quem propôs para Cristo em segui-lo aonde ele fosse. Foi iniciativa dele. Aí Jesus mostra
a primeira implicação em ser seguidor de Cristo, no versículo 58. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele é uma pessoa humilde, uma pessoa que não podia ter uma casa, não poderia ter bens e recursos. Mas o texto é muito além do que isso. Ou seja, o que Jesus quis dizer nessa metáfora, essa parábola, sobre as raposas e as aves do céu, não é só que os animais tinham o seu lugar, o seu conforto, e Jesus não tinha onde morar. Naquela época havia o povo judeu e o gentio. O gentio é todo o povo que não é judeu, é um povo estrangeiro. E onde Herodes era o rei de Judá. E Jesus quis dizer, os judeus e o seu rei Herodes têm lugar para eles aqui em Israel. Eles estão aqui. Os gentios estão aqui também. E naquela época eram os romanos que estavam lá, né? Que também estavam lá, onde dominavam Israel e viviam lá. Então, Jesus quis dizer, há lugar para os judeus aqui, há lugar para os gentios aqui, mas não há lugar para o Filho do Homem. E todos eles foram acolhidos aqui em Israel, mas o Filho do Homem foi rejeitado. Em Isaías 53 diz, ele foi homem de dores e dele ninguém fez caso. Em 1 João 1, capítulo 11, diz, Jesus veio para o que era seus, mas os seus, que é o povo de Israel, não o receberam. O que Jesus está dizendo é que ele, como o verdadeiro israelita, verdadeiro judeu, ele, o verdadeiro homem dos homens, tinha lugar para todo mundo, mas não tinha lugar para ele. Não ter onde reclinar a cabeça não significa que você precisa estar sem nenhum bem e viver por aí, perambulando. O texto não diz isso. O texto diz, quando Jesus batia na porta, ninguém abria, ninguém o recebia, não tinha lugar para ele. Então, ser discípulo de Cristo implica em experimentar rejeição. Essa é a realidade, né? Jesus foi rejeitado. Em João capítulo 15, Jesus diz, assim como odiaram a mim, odiarão vós outros, odiarão a vocês. Vocês também vão correr esse risco. Esse risco não, essa realidade. Você tem que estar preparado, se você é um discípulo de Cristo, para experimentar essa rejeição. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Jesus foi rejeitado pela religião judaica. E os maiores perseguidores de Jesus estavam dentro da igreja. A religião judaica tinha tudo para abraçar o seu Messias, mas rejeitaram o seu Messias. O que fizeram com ele? Pregando-o na cruz. Jesus foi rejeitado por todos e nós, como os discípulos de Jesus, nós trazemos essa marca. Talvez algum de nós, por amar a Cristo, já experimentou rejeição da própria família. Hoje eu sinto isso, né? Meus amigos, colegas de colégio da época, parentes, então, mais ainda. É incrível, eu sinto isso. Nós, que a maioria veio de uma religião católica romana, de uma tradição muito forte, adoradores de imagem de santo, tem gente que enfrenta muita luta e rejeição por aceitar a Cristo. Essa rejeição, para muitos, ela começa dentro de casa. Para outros, é no próprio trabalho. Para outros, como pais que têm seus filhos em colégios católicos, os próprios filhos experimentam isso. E os próprios pais também experimentam isso com certos professores. Tem muita gente que se entristece e volta atrás. Às vezes desistem. E eu quero dizer para você se alegrar. Alegre-se.
porque grande é o vosso galardão. Galardão é o vosso prêmio no céu. Assim injuriaram ou desprezaram o próprio Senhor Jesus. Então, o discípulo de Cristo precisa compreender que uma das implicações de ser discípulo é você experimentar rejeição. O mundo pode rejeitar você, mas o Senhor Jesus acolheu você. Eu vou repetir isso. O mundo pode rejeitar você, mas Jesus acolheu você. Não desanime se você tem experimentado rejeição dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua parentela, dentro do seu grupo de convivência, no seu local de trabalho, com quem você trabalha, entre seus amigos, pelo fato de você ser de Cristo. Ser discípulo de Cristo envolve em experimentar rejeição como Cristo foi rejeitado. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação está no funeral. Nós vamos ler o versículo 59 e 60, que diz o seguinte: a outro disse, aqui é Jesus convidando, o primeiro se ofereceu, aqui Jesus está convidando, a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclama o reino de Deus. Aqui Jesus chama esse homem, porém ele diz, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. O que isso significa? Naquela época e até hoje, o filho mais velho, ele tinha a obrigação de permanecer na casa até a morte do pai, porque era o primogênito. Aqui a Bíblia não relata que ele era o primogênito, mas tudo indica que ele é. Tá? E o primogênito, ele tinha alguns benefícios do pai. Lembrando que naquele tempo a família vivia da agricultura e da criação de animais, né? Agropastoril. E naquele tempo não tinha trabalhadores com salário, assalariados. E a lida manual na agricultura, o cuidado com os animais envolvia muita gente. E a família contava com os filhos. Por isso que no salmista diz, feliz o homem onde enche a sua aljava, onde a família é grande, né? A aljava é um colder, um estojo sem tampa, geralmente é com uma tira guardado nas costas, e é onde que se guarda as setas da flecha. Então a pessoa só faz isso aqui, pega uma seta e põe na mira e vai, e assim vai, né? E fica prático para ele exercer a caça ou uma defesa, coisa parecida. Por isso que diz assim, feliz o homem que enche a sua aljava. Então a família tinha muitos filhos, porque quando o inimigo bater a porta da sua casa, os filhos o defenderão. E naquele tempo os filhos eram os trabalhadores da casa que auxiliavam o pai. Parece que temos isso um pouco parecido no nosso interior, na agricultura, né? Também parece que é meio parecido com isso. E o filho mais velho, ele tinha muita responsabilidade. Primeiro, ele recebia herança dobrada quando o pai morresse, porque agora ele seria responsável pela família. Por isso, esse filho mais velho nem se cogitava em sair de casa do pai antes que o pai morresse. Ele precisava sepultar o pai para ele ficar desobrigado dessa responsabilidade que era, além de familiar, era cultural, né? Que tinha naquela época. Então ele aproveitou e ele usou isso para colocar como argumento ao chamado de Cristo. Porém, ser discípulo de Cristo requer obediência. E quando Cristo nos chama para ser discípulo, às vezes temos que frustrar os compromissos familiares. Hoje, nós vivemos numa sociedade em que nós não somos o que desejamos ser
mas o que os outros esperam que sejamos. Principalmente pais. Quantos pais que investem em filhos querendo que os filhos sejam, né, o que os pais desejam. E olha que resposta dura Jesus responde para esse jovem. Ele diz: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Vocês entenderam essa frase? Deixa os mortos. Que mortos? Os mortos espiritualmente. Aqueles que não conhecem a Cristo e não têm compromisso com o discipulado. Não têm compromisso como discípulo. Aqueles que vivem uma vida mundana, mortos nos seus pecados. Deixa esses mortos cuidar dos seus mortos. Jesus quis dizer o seguinte: na sua família tem muitos que não me seguem e podem fazer isso no seu lugar. Então você vai e prega o reino de Deus. Eu estou te chamando para uma missão muito maior que isso. É isso que Jesus estava propondo para ele. Deixa os mortos cuidar dos seus próprios mortos. Tem muita gente para cuidar dessas coisas no mundo, como diz o texto. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, essa é a segunda implicância. Terceira e última, para ser discípulo de Cristo, agora vem o arado. Vamos lá, o 62, versículo 62 e 61, 62, que diz o seguinte: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E esse homem não foi Jesus quem o chamou, que nem o primeiro. O primeiro não foi Jesus que chamou. Jesus chamou o segundo. Esse aqui também Jesus não chamou. Ele mesmo quer seguir Jesus, mas ele mesmo vem com um argumento para abraçar o discipulado de Jesus que ele mesmo deseja. Porém, olha a resposta que Jesus dá no 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui, a palavra despedir-me no versículo 61 significa pedir permissão. E esse jovem tem um problema. A sua lealdade a Cristo está marcada pela sua lealdade familiar. A palavra do Pai é mais importante do que a palavra de Cristo. Permite-me ir primeiro relatar, conversar sobre o chamado à minha família, no caso aqui é ao meu pai, e o que ele disser eu vou fazer. Tá, mas qual é o problema desse homem? Esse homem tem problema com lealdade, ou seja, na realidade tem alguém que tem a última palavra na vida dele, que é o seu pai. Aqui não é apenas a palavra despedir-me, mas é pedir permissão. Quem vai dizer para ele se ele deve seguir a Cristo é o seu pai. Por isso esse homem tem uma crise ou um problema de lealdade, onde ele prefere ouvir o pai do que ouvir a Cristo. Quando ele diz, deixa-me primeiro ouvir o meu pai, Jesus usa a figura do arado. Mas o que a figura do arado tem a ver com você pedir permissão do pai? É muito simples. O discipulado de Cristo exige lealdade a Cristo. E a última voz que você precisa ouvir é Cristo. Para qualquer atitude ou decisão na sua vida, não são as pessoas, não é o mundo ao seu redor, mas é Cristo. E a nossa lealdade a Cristo não pode ser comprometida pelos valores do mundo. Por quê? Porque se você seguir a Cristo e começar a olhar para as coisas do mundo, a fenda, a verga, como se diz na colônia, o rego do arado que você fizer no solo, ele vai sair todo torto, desviado da linha que deve seguir, né, que a verga deve seguir. E isso vai prejudicar a colheita ao invés de fazer um rego reto para plantar a semente dentro da distância certa entre uma linha e outra para ter uma produção certa. Quem aqui já experimentou arar a terra?
né? Eu também experimentei, e eu entendo de arado, né? Eu me lembro uma vez, eu louco para ver meu pai lavrando, porque ia na roça com ele, tinha 7, 8 anos, e um dia ele via minha ansiedade, ele disse, quer arar um pouquinho? Ora. E como tem as manetas, e aí ele me colocou no meio, e ele atrás guiando, e eu aqui. Tudo maravilhado, né? Vendo aquela terra virando assim, pisando dentro da verga, lá pelas tantas, o que ele fez? Ele soltou as manetas e me deixou sozinho, né? E não tinha mais jeito de segurar, e o arado foi, né? Aí ele parou os bois era domesticado, era só dizer eles paravam na hora, né? Então, acho que todo mundo sabe o que é arado, né? O arado é uma coifa de ferro. Talvez essa turma mais jovem tenha dificuldade de entender isso, que ela é presa num pedaço de madeira que se chama timão, que é puxada por uma junta de boi. Claro, hoje tem arados modernos puxados por tratores, né? Hoje ainda tem alguma coisa no interior, mas muito pouco. Mas aqui, na Bíblia, naquele tempo, era uma junta de bois puxando uma coifa de madeira. Nem era de ferro, bem forte, em forma de gancho para abrir uma verga, para plantar a semente e o plantio ficar certinho. Eu me lembro, se vocês olham ainda hoje, de vez em quando mostra, essa semana mesmo mostrou na televisão, uma plantação de fumo que foi destruída por pedras, né? E você vê aquelas vergas retas. Eu me lembro porque meu pai também trabalhou com fumo e a gente passava um tal de riscador. E a primeira linha tinha que ser reta. E o riscador fazia 2 ou até 3 riscos, bem espaçado, 1,10 m cada um, né? Então puxava a primeira linha reta na volta, para voltar para fazer a segunda e terceira linha, uma linha tinha que correr, o riscador tinha que correr na mesma linha. E sempre linha reta, sempre linha reta, sempre linha reta. Então essa é a função do arado, para você entender. Para alguns, talvez, que não entenderem, né, não fazem ideia, se você não entender, eu vou dar um exemplo próximo nos dias de hoje. Você já experimentou andar de bicicleta e olhar para trás? Espero que não tenha nenhuma árvore por perto, né? Pega uma bike e faz isso para você ver, né? Pega a sua bicicleta, anda numa linha reta e dá uma olhada para trás para ver onde você vai parar. Você pode dar com a cara num poste, você pode cair, você pode perder a noção, você pode ir para outra direção. Porque quando você olha para trás, você desvia para qualquer outra coisa, você perde o sentido de onde você está indo. Essa é a figura do arado que está sendo colocado aqui. Por isso que Jesus usa uma figura da época dizendo: ninguém que tenha posto a mão no arado olha para trás. Se olhar para trás, ele desvia da linha da verga que tem que cobrir, que tem que abrir melhor na terra, né? E Jesus usa essa linguagem para responder a esse jovem que tinha sua lealdade dividida. O que Jesus quis dizer é: se você não olhar para mim e ficar olhando para as coisas desse mundo, você olhar para trás, você olhar para os lados, a sua colheita vai ser prejudicada. Você não é apto para o reino de Deus. Por isso, ser discípulo de Cristo tem algumas implicações. E nós precisamos rever essas implicações para que a gente não se iluda e se engane ou nos enganamos a nós mesmos. E hoje tem muitas igrejas cheias de gente, mas não passam de seguidores de ocasião. Porém, eu quero ser um grupo, eu quero estar numa igreja que Cristo determinou na sua palavra. Eu quero viver num grupo onde há lugar para todos, mas não há lugar para tudo o que eu quero. Eu quero viver num grupo onde posso ver a obra de Cristo sendo realizada no coração das pessoas para elas se tornarem discípulos de Cristo
e não seguidores de interesses, de ocasiões, de oportunidade. Porque quando você chega e pergunta para uma pessoa dessas, se você morrer, você vai para onde? Ela não sabe. Ou ela dá uma explicação qualquer. Porque ela não entendeu o discipulado, o que é seguir a Cristo. E eu quero viver num grupo que eu entenda as implicações de ser um discípulo. E a primeira implicação, o discípulo de Cristo, ele vai experimentar de alguma forma rejeição. Fica tranquilo. Se você é rejeitado por causa de Cristo em alguma coisa na sua vida, fica bem tranquilo. Isso prova que você está no caminho certo. Segundo lugar, o discípulo de Cristo é aquele que frustra a família, frustra familiares, frustra trabalho, os amigos e até a cultura. Jesus chegou a dizer: aquele que não aborrece pai e mãe não pode ser meu discípulo. Terceiro lugar, ser discípulo de Cristo também envolve priorizar lealdade. A quem você é leal? Quem tem a última palavra na sua vida? A quem realmente você presta conta? A quem você ouve para realizar qualquer coisa, qualquer atitude na sua vida? A sua lealdade, o seu coração pertence a quem? É isso que o Arado nos ensina. Eu sei que muitos aqui gostam do Augusto Nicodemos, e ele usou uma frase que diz: para muitos, Jesus é uma figura fascinante até o momento que é preciso renunciar a algo para ser seu discípulo. E para terminar, eu quero fazer 3 perguntas. Não é meu hábito de fazer pergunta, mas para você responder ao seu coração. Não é para cobrar, não é para questionar você, mas é simplesmente para você meditar. Primeira, você está disposto a sofrer rejeição pelo fato de pertencer a Jesus? Eu creio que boa parte aqui, a maioria já passou por isso. Mas se você não passou, você está disposto a passar por isso? Hoje nós temos líderes e famílias de líderes sendo mortos pelo fato deles pertencerem a Cristo. Quem acompanha notícias, vocês viram essa semana passada, essa que passou a outra, a matança que está tendo na Nigéria, de padres, pastores, cristãos sendo mortos, sendo queimados, ao ponto que Donald Trump, semana passada, eu não sei se ele foi com o FBI, com alguém que tem um poder lá, e ele pediu para ver a possibilidade de mandar uma força-tarefa lá para destruir o que não sei se é um grupo ou se é o governo que está fazendo isso, porque ele não aceita matança de cristãos. E ele deve providenciar isso essa semana que vem, a ida desse pessoal lá na Nigéria para tratar essa questão. Mas não é só na Nigéria, há muitos países, muitos lugares, pessoas sendo mortas. Eu me lembro do Wesley, os mais maduros aqui, conhece o Wesley, que trabalhou um tempo aqui com nós, agora ele está trabalhando no Rio. Um dia ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse: Zé, se Deus quisesse saber quem é cristão, ele simplesmente ia trazer o comunismo para o Brasil. Aí você vai ver quem é cristão e quem não é. Acho que não falta muito. Eu estou orando porque não é o comunismo aqui. E realmente, se nós não tivéssemos ajuda do Trump e o que ele está se interessando e fazendo para o Brasil, nós já estaríamos. Você está disposto a sofrer rejeição pelo fato de pertencer a Jesus? Segunda pergunta, você está disposto a frustrar as expectativas pessoais que você construiu para você e familiares por amor a Cristo? Ou seja, deixa eu esclarecer melhor isso. Se Jesus disser para você que não é o seu plano de vida, aquilo que você está fazendo na vida, ele chegar para você, ele vai dizer o seguinte: eu tenho outra coisa para você. Você está disposto? Terceira e última pergunta: a quem você é leal? Quem tem a última palavra na sua vida? Quando você vai fazer um negócio, por exemplo, a sua palavra está depositada na palavra de Deus? Quando você entra num grupo de amizade, você tem sido leal a quem? A turma? Eu vou fazer porque a turma faz.
A sua lealdade está intimamente ligada à turma? A quem você é leal? A quem pertence, em outras palavras, o seu coração? Se a sua resposta for Cristo, certamente você é um discípulo de Cristo. É isso que Ele deseja para mim e para você. E assim podemos ser sal na terra e luz no mundo. É assim que o mundo vai ver Cristo em nós, pelo simples fato de nós nos parecermos com Cristo. Cristo te chama para ser discípulo. Abrace a causa de Cristo. Não use desculpa como esses três usaram e recusaram o chamado de Cristo. Acho que esses três não são um bom exemplo, mas é um bom exemplo para a gente se avaliar. Abrace o Evangelho, com todas as suas implicações, e você vai experimentar vida, e vida abundante, como a Bíblia diz. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te dar graças a Ti, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Tu és o Deus bondoso, que mora em nós, que faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Jesus, nós precisamos de Ti, tá? Como precisamos de Ti, ó Pai. Nos abençoe, ó Pai, para que possamos ser Teus discípulos. E sabemos que nós temos as horas que nem Pedro. Senhor, tem as horas que nós pisamos na bola. Por isso, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Mas queremos ser Teus seguidores. Te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém?